Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o Fiagro Snag 11, Fiagro do meu grande amigo Otaciano. Obviamente não tem informação nenhuma, tá pessoal? Bem, deixar isso bem claro, fazer esse disclaimer aqui. Eu chamo ele para fazer live, eu vou ver se eu chamo para ele fazer live mais uma vez aqui para vocês. E até para tentar explicar essa questão de como ele tá, embora eles atualizaram isso no relatório, a como que a Suno está enxergando a questão da quebra de safra, mas assim, um ponto que eu vou trazer para ele e perguntar que para mim é uma das falhas desse relatório é o tempo de apresentação das informações. Enquanto vocês viram que o KNCA já está com dado de fevereiro, eles ainda estão trazendo dado de janeiro agora em março. Então é muito tempo sem informação. Então eles estão trazendo agora as informações que eu falo, que eu já venho cobrando eles nos vídeos, que já era para ter trazido as informações de qual é a visão da gestão sobre a questão da quebra de safra. Mas trouxeram dessa vez, a gente vai analisar. Mas eu vou perguntar isso para ele, anotem aí, quando eu fizer live com ele eu vou trazer isso, perguntar por que da demora do relatório. É um ponto muito sensível e que eu acho que eles poderiam se esforçar um pouquinho mais para atualizar e deixar mais rápida a distribuição das informações. Mas vamos lá. Então, como vocês já sabem, né, é o relatório agora de janeiro, que foi publicado agora em março. Distribuição de 0,10, redução nos rendimentos, novo patamar, como vocês podem ver, principalmente por causa da queda da Selic. Eles vão explicar isso, mas só para vocês já entenderem que houve uma queda do guidance deles que eles colocam. Então a cota continua, ela está andando de lado, normal isso, está bem próxima do patrimonial, isso é tranquilo. Voltou a ter um aumento de cotistas significativo, eles tiveram uma baita queda, acho que de dezembro para janeiro, se eu não me engano, caiu bastante, mas voltaram a se recuperar, isso é bom para o mercado. Então vamos lá. Então aqui ainda possui um lucro acumulado de 3 centavos, o que é importante para poder manter linear. Patrimônio de 503 já incorporado toda a emissão. E aqui eles até colocam que eles tiveram um baita no resultado mesmo com a queda da Selic, até porque ainda não havia caído agora em janeiro nesse resultado aqui. Importante também falar que não teve movimentação nenhuma, até porque eles já alocaram todos os recursos da emissão. Então não teve nenhuma. Eles colocam aqui, ó, já direcionou quase a totalidade dos recursos captados na terceira emissão. E aqui eles colocam que é importante observar que as reduções da taxa Selic, diminuindo o CDI, impuseram a necessidade de ajustar para baixo o patamar de rendimentos do fundo, que agora se encontra em 10 centavos, ou seja, 10,5, né? 110,5 centavos aqui, 10,5 centavos, tá? Bom, então aqui é um ponto que eu já tinha falado que eu estava esperando. Vamos ver explicar para vocês qual que é a opinião do Snag 11 sobre a questão. Eles colocam aqui que os pontos que eles destacam, que é a crise enfrentada pelo agronegócio, seu impacto no Snag e a atual situação da inadimplência do fundo e os rendimentos do veículo. Então, começando sobre a quebra de safra, que eles colocam que atualmente o setor enfrenta desafios, isso é importante eles entenderem e enxergarem e mostrar que de fato o agro esse ano vai ter desafio. Já começou com desafios, a gente já está em março, na verdade, né? Quebra de safra devido ao El Niño e preço das commodities na mínima dos últimos anos. E aqui, pessoal, isso é um ponto que, inclusive, eu comentei bastante quando começou-se a aventar a possibilidade da quebra de safra, que eu falei, estava estranho, porque normalmente a quebra da safra ela está associada ao aumento do preço, porque você tem uma diminuição da produção, reduzindo a oferta, subindo o preço. Nesse caso, a oferta está muito grande dos grãos. Então acabou que o preço despencou. Porque você tem muita quantidade de grãos. Então mesmo tendo a quebra de safra, então acaba que isso ainda prejudica. Se a gente for ver, isso é um combo que prejudica ainda mais. Porque além de você ter a quebra de safra, você tem um preço menor de venda. Então isso prejudica ainda mais.
E eles colocam aqui que é importante eles caracterizarem isso aqui, ó. Lembrando que uma quebra de safra ocorre quando há uma redução significativa na produção de um produto agrícola em comparação às expectativas iniciais. Então a quebra de safra não é a produção em relação ao ano anterior, e sim a expectativa. Ah, eu estimo que eu vou produzir 1 milhão de sacas e eu produzo 800 mil. Então eu tive uma quebra de safra de 20%. Então a quebra de safra está muito ligada à expectativa. Tá? E aí eles colocam aqui, ó, ao analisar a previsão de safra de 2023-24, conforme indicado pela Conab, é esperada uma quebra de safra, porém a situação deve ter impacto moderado. Os dados da Conab revelam uma redução de 4,2% no volume total de grãos colhidos. E embora a redução da redução seja considerável, está longe de representar uma crise como foi pintado aí de quebrar o agro, né? E aí um ponto que é mais importante ainda é que a produção de soja está prevista para aumentar. Então, de fato, se a gente assim, a quebra de safra ela pode ocorrer porque ela vai ter uma produção menor do esperado. Porém, em relação ao ano passado, vai ter um aumento. Só que a questão é a seguinte, o fato de você ter menos chuva, você diminui o peso do grão, e o peso do grão ele impacta diretamente no retorno. E aí eles colocam que também tem a questão do armazenamento. Mas o que eles falam é a questão do milho. O milho sim, de fato, deve ter mais impacto, porque o atraso da soja, replantio da soja também vai prejudicar a safrinha. Então eles colocam que há uma redução de quase 11%. Aí sim é uma grande impacto, tá? E eles colocam que a principal causa é o ninho. Então, eles colocam aqui que é provável que a safra de 23-24 não atinja os recordes de produção, mas também está longe de ser catastrófica. E aí eles colocam, quanto ao preço das commodities estar atualmente próximo das mínimas dos últimos anos, é um risco inerente do setor. A grande maioria dos produtores conseguirá superar esse momento mais conturbado do setor. E aqui eles até colocam aquela matéria, eles até citam aquela matéria que eu citei nos análises do mês passado, por isso que eu falo que eles já deveriam ter trazido isso, que é aquela matéria de que foi um recorde de pedido de inadimplência, de aumento de 300%, mas esse aumento está falando de 80 pedidos para cerca de 5 milhões. Assim, é irrisório o número de pedidos, então é mais sensacionalismo do que qualquer outra coisa. E em relação ao impacto no SNAG, eles colocam que o atual impacto no fundo está enfrentando e reflete a um aumento temporário do alerta de risco, e atribuído principalmente pelo incremento sistêmico no setor agrícola, e isso avaliado pelo Serasa, né, que eles têm a parceria com a Serasa para avaliar. Mas assim, em termos de inadimplência, zero. O problema é só aumento de risco, como a gente vai ver daqui a pouco. Então eles colocam que o risco atual do fundo está sendo adequadamente administrado. Eles falam que ainda continua, né, tranquilo, e resulta uma relação favorável entre risco e retorno para os investidores. Eles colocam que a gestão do fundo adota uma abordagem proativa na mitigação dos riscos futuros e não tem sinais de inadimplência no momento. Como eu falei para vocês, a equipe responsável pelo fundo mantém uma vigilância constante, ajustando estratégias e revisando a composição da carteira de ativos para reduzir a exposição ao risco e inadimplência concentrada em um único devedor. Eles têm, embora a grande parte seja boa safra, mas está dividido em diversos CPRs, né? Mais de 60 CPRs. E também as taxas, né? Que não são taxas altas. Em princípio, se a gente for comparar até com o próprio KNCA, que eu até cheguei a comentar com isso com vocês, que é praticamente 2% a mais, né, de spread no caso do KNCA. Eles colocam que a abordagem estratégica da gestão, que a análise de risco é feita pelo Serasa, né, então é independente a análise de risco, e posicionam o SNAG como uma opção atrativa para aqueles que buscam equilíbrio entre retornos sólidos e prudente risco. E sobre o rendimento do SNAG, é aquela questão que eu falei para vocês lá no início, que o guidance para baixo é o novo patamar, é por causa da queda da Selic, porque o portfólio é 99% CDI. Tá? Então aqui a parte do retorno, teve um retorno grande, até maior do que o do mês passado, e proporciona 10 centavos por cota, pegaram um pouquinho só de reserva para poder distribuir, e a gente vê aqui nitidamente que o retorno vai diminuir, provavelmente manter nessa linha aqui de 10 centavos de pagamento. Aqui a gente pode ver os resultados, né? Se a gente for comparar com dezembro, os resultados foram em linha com basicamente a mesma coisa, distribuíram 10,5. Nenhuma alteração na carteira, né? A gente não teve nenhuma incorporação, nenhum ativo novo. Aqui a parte que eu falo para vocês que a grande parte é o CRA pulverizado Boa Safra, dos milhares de CPRs, aqui todos os devedores, né?
É bem, aqui a parte do Serasa, se vocês observarem, o mês passado tinha aumentado a parte de inadimplência entre 0,5% e 0,9%, e ela diminuiu. Isso é importante, porém aumentou menor que 0,5%, o que eu vejo como não tão problemático. Eu vejo problemático se aumentasse essas aqui, né? Por exemplo, a gente teve um aumento nessa aqui, essa daqui é problemática, e essas aqui também, ó. Essas aqui que eu vejo que é aquilo que eles falaram, na verdade, que eles comentaram lá em cima. Na verdade, a gente não tem um problema de inadimplência, a gente tem um problema de risco, aumento de risco. A gente teve um aumento de risco de inadimplência entre 10 e 14 aumentando e maior que 15 aumentando. E isso também reflete na análise de risco ESG, que eles o mês passado não tinha a parte acima de com menos de 400 pontos, que é o risco crítico. O mês passado foi para 0,3 e agora está em 1,2. Então a gente vai continuar monitorando, mas de qualquer maneira, zero problemas com a carteira, o que é muito interessante. E isso eu venho falando para vocês há um bom tempo, não pelo fato de ter esse contato com o Tassiano, ele é super acessível com qualquer pessoa que mandar mensagem para ele, mas assim, é por confiar mesmo nessa gestão. E, inclusive eu sou cotista do Snag, falo para vocês, acho que todo mundo conhece e já sabe que eu sou cotista do Snag, por causa do Tassiano. Eu vejo ele um baita profissional, um profissional extremamente competente. Então, e pelo fato até de Fiagro ser um ativo novo, né, novo, e tem essa questão. E também, pessoal, para fechar, eu queria também trazer um ponto para vocês tomarem muito cuidado com onde vocês obtêm informação. Hoje, eu estava dando uma olhada, eu sou assinante do Clube FII, né? Para mim, é a melhor plataforma que tem de fundo imobiliário, Fiagro, essas coisas. E eu estava dando uma olhada nos números acho que era do KNCA, se eu não me engano. E me deparei com os comentários. Pessoal, tem uns comentários que, assim, falando que Fiagro falando que é a parte caloteira do agro, assim, é uma coisa muito surreal ver que não entende nada do mercado de fundo imobiliário. Eu nem perco tempo lendo aqueles comentários do Clube FI. De fato, essa é a parte mais negativa do site, mas por um lado mostra que ele tem bastante acesso e bastante usado, mas eu nem prefiro nem olhar porque assim, é cada absurdo que a gente vê lá e até para não contaminar as minhas análises, tá? Mas o que eu falo é o seguinte, tomem muito cuidado com onde vocês obtêm informação. E se vocês querem saber mais informação, entrem no grupo do WhatsApp aqui, vamos bater um papo. A gente fala basicamente todos os dias sobre fundos imobiliários, tá bom? E espero vocês no próximo vídeo.